Olá, amigos do Notícias Agrícolas, voltamos ao vivo com uma entrevista bastante importante de uma situação que foi colocada na semana passada, discutida bastante, principalmente nos grupos de WhatsApp. A gente viu uma discussão bastante ferrenha em relação a alguns pontos de um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, o PL 1179. De uma forma geral, é um PL que tenta reorganizar as coisas em tempo de coronavírus, mostrando o que pode, o que não pode fazer em termos de contratação, de prescrição de contratos, enfim, tentando dar uma nova ordem para esse momento bastante singular que a gente está vivendo. E entre esses pontos, tinham alguns pontos relacionados ao agronegócio. Um deles, muito importante de ser discutido, foi a questão aí do arrendamento para estrangeiros. A gente vai falar sobre isso com o Dr. Lutero de Paiva Pereira, especialista em Direito do Agronegócio. Dr. Lutero já está com a gente pelo Skype. Seja bem-vindo, viu, Dr. Lutero? Obrigado pela participação. É uma PL importante de ser discutida nesse momento, mas que quem não lê nas entrelinhas ou quem não lê nos detalhes acaba deixando passar alguns jabutis, inclusive para o agronegócio. É isso? Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O PL, ele tratava de questões de urgência, que são importantes de serem regulamentadas mesmo no momento que a gente está vivendo de pandemia, no Brasil e também no mundo, é claro. Agora, ele exagerou um pouquinho quando ele quis entrar na área do direito agrário para tratar de questões que não têm a urgência que o projeto diz ter para ser disciplinado, porque a disciplina atual já é suficiente. No caso específico, era o artigo 13 do PL 1179, que dizia o seguinte, que ficava suspensa a lei, existe uma lei hoje vigente desde 71, que regulamentava o arrendamento de terras rurais por estrangeiros do Brasil. E suspendia o efeito da lei para que os estrangeiros, eu vou usar um termo aqui entre aspas, invadissem o Brasil e pudesse contratar arrendamento rural aqui até 30 de outubro de 2020, com efeito de tempo extremamente longo, 10, 20, 30 anos, se quisesse, e fizesse esse contrato para poder vir explorar as nossas terras, né? E claro que isso não tem urgência e é um perigo para o país, penso, fazer essa permissão tão exagerada. Qual era o argumento do senador ao pensar nesse artigo especificamente? Na verdade, ele não tinha argumento, tanto é que não manifestou as razões objetivas desse artigo estar lá, né? Ele tratou de tantos outros fundamentos do projeto de lei, mas especificamente nessa área do direito agrário, ele passou ao longo e ao longe, porque, na verdade, não teria argumentos jurídicos ou fáticos que pudessem sustentar uma proposta dessa natureza. Então, ele deixou lá num canto, né, escondido lá atrás do número 13, que é um número de bastante superstição, diga-se de passagem, né? Deixou lá escondido até que alguém visse, e foi visto, né? E felizmente foi visto para que não fosse dada a continuidade do PL. Então ele suspendia as regras vigentes, que pelas regras vigentes impedem aí o arrendamento de terras para estrangeiro. Consequentemente, os estrangeiros estariam aptos a arrendar terras no Brasil. Não é que os estrangeiros estão proibidos de arrendar. Hoje, os estrangeiros têm permissão para arrendar dentro de um limite de área. Por exemplo, a lei diz hoje que 25%, observe, 25% da área agricultável do país, ou de cada município, pode ser explorada por estrangeiros, seja como arrendatário, seja como proprietário de imóvel rural. 25% da área do município. O que o PL queria? Suspender essa limitação para que os estrangeiros viessem aqui e arrendassem a quantidade de área que lhes conviesse.
e, obviamente, lhes conviria a maior quantidade de área possível, que nós estamos falando aqui de alimento, que é um bem de interesse mundial, bem de interesse econômico, bem de interesse social e bem de interesse que toca a própria soberania do Estado. A ponto de toda a produção feita nessas áreas não ficarem para atender o consumo interno, serem diretamente exportadas para os países produtores, no caso, os arrendatários estrangeiros? Eles poderiam, como arrendatários ou como donos do imóvel, no caso de como arrendatários, eles poderiam, e certamente fariam isso, produziriam aqui no interesse dos seus países ou das suas empresas internacionais. Claro que fariam isso, porque eles teriam, como muitos viriam para cá em razão de países que têm necessidade de um abastecimento alimentar grandioso, porque tem muita população e tem pouca terra, eles certamente se valeriam das nossas terras para produzirem no interesse dos seus países ou dos seus grupos econômicos internacionais, né? Então, se o Brasil entregasse suas terras para tais, sem uma limitação, obviamente, nós poderíamos sofrer aqui, em algum momento, um problema de desabastecimento alimentar. Inclusive um comprometimento aí de segurança alimentar mesmo para o país, no grau mais intenso aí de vigor da legislação, né? Exatamente. Então, tem muita gente que pensa o seguinte, olha, ir contra o estrangeiro vir aqui é xenofobia. Não, não é xenofobia. Você tem que ter razões, o Brasil tem que ter razões para autorizar os estrangeiros a virem aqui explorar mais do que já tem autorizado. Explorar, e com regras muito bem definidas, né? Para que não exista dúvida, né? Exatamente. Nós estamos falando de uma das maiores riquezas do país, de um ambiente que tem segurado a estabilidade econômica e social do país há muito tempo. E um setor que está sendo explorado e muito bem explorado pelos brasileiros, com alta tecnologia, até que uma tecnologia que causa inveja em outros países. Então, as nossas terras não estão subaproveitadas, não estão ociosas, pelo contrário, estão bem desenvolvidas, não justifica vendê-las, porque são terras de excelências, para o estrangeiro, ou permitir que eles as explorem no interesse deles. Melhor seria se o governo tivesse uma política de governo para bem fortalecer o setor do agronegócio, ao invés de permitir o arrendamento de terra para os estrangeiros. Enfim, o PL foi colocado em votação na sexta-feira algumas emendas foram feitas, foram propostas, inclusive um texto substitutivo da senadora Simone Tebet, se eu não me engano, é isso, Exato. doutor Quero? E o que diz esse substitutivo? Ele pelo menos tira esse risco iminente aí que a gente tinha? O substitutivo tira o risco iminente, tá? Então, felizmente, ela sacou do PL do Anastasia essa proposta, né? Que vai ser debatida em PL à parte. Vamos poder dizer aqui, o mal não está dormindo, ele só está em stand-by. A qualquer momento, ele pode voltar. E, aliás, já existe um PL lá dentro do Senado, desde o ano de 2019, do senador Irajá de Tocantins, que é extremamente permissivo em termos de exploração para o estrangeiro vir aqui. Então, esse outro PL já está andando e seria bom que todos aqueles que têm uma estreita vinculação do setor do agronegócio, e todo mundo parece ter, porque o agronegócio sustenta a cidade, né? Que cuidassem também desse projeto que está vindo numa boa toada, numa boa carreira, para modificar substancialmente a lei que nós temos hoje. Então, dentro do PL do Anastasia, não. Mas isso não quer dizer que não esteja outro andando paralelamente. Muito bem. Mas, enfim, dentro dessa proposta, essa situação foi tirada. A gente tinha um outro ponto relacionado aí aos arrendamentos, que era suspensão de revogação, enfim,
Essa situação foi mantida ou também foi substituída nesse texto da senadora Simone Tebet? O texto da senadora ele deu nova conformação ao PL e essa questão do direito agrário, tudo que dizia a respeito do direito agrário, saiu do projeto. Então, no substitutivo dela, serão discutidos todos os termos da área do direito civil, locação de imóveis, questão condominial, sociedades anônimas, questão de assembleia, mas essa questão do direito agrário, que não tinha urgência nenhuma mesmo, o substitutivo dela prevaleceu, dizendo que não é o momento de ser discutido por não ter nenhuma ênfase de urgência para tanto. Quais são os trâmites agora, então, de aprovação desse PL? Agora, com as emendas que foram sugeridas pelos senadores enquanto ela redigia o PL, né, o substitutivo dela, agora ele vai para a Câmara Federal para também fazer a apreciação dela, e se houver conformidade, ele se transforma, então, vai ser encaminhado como projeto de lei à sanção presidencial, para que ele possa... Agora, essas emendas podem conter alguma pegadinha? A gente precisa ficar atentas a ela ou elas são emendas realmente viáveis e justificáveis e dão tranquilidade aí para o agronegócio, pelo menos nesse primeiro momento? Olha, eu acho que nunca o Senado ou a Câmara Federal deveriam ficar longe dos nossos olhos, tá? Né? Sempre eu pode acho acontecer alguma coisa ali, né? A chamada ideia do jabuti na árvore é muito real. Quem é do ramo do direito sabe que com facilidade você está lendo uma lei quando vê tem um jabuti pendurado lá, né? A maneira de dizer de ter uma coisa que foi colocada e não dizia respeito àquilo, né? Então, como ali na Câmara Federal existem os lobbies, né? Nada de errado em relação aos lobbies, mas desde que sejam todos os lobbies, né? Os favoráveis e os contrários, para que o legislador, inclusive, possa ter um espírito de imparcialidade quando decidir legislar, né? Então, ele ouvindo as partes que se opõem, ele tem condições de fazer uma lei melhor. Então, é necessário que continuemos nosso estado de vigilância para que o Senado, a Câmara Federal, o Congresso como um todo, possa produzir uma lei que seja efetivamente conveniente aos interesses do país e não de estrangeiros, menos ainda de grupos internos que possam não responder ou corresponder ao anseio de todos. Então, o texto substitutivo ao PL 1179 tira das discussões essas questões relacionadas ao direito agrário, mas isso não impede que esse tema seja discutido de forma paralela, em forma de outros projetos de leis, enfim, é preciso ficar atento. É essa a orientação. Exatamente. Nós temos que manter vigilância. Vamos olhar o legislador de perto, né, para que a gente também não chegue tardiamente e fique, como diz o ditado, chorando o leite derramado. Não vamos chorar e não vamos deixar o leite derramar. É isso aí. Doutor Lutero, obrigado, viu, por nos trazer essa leitura importante aí, nos ajudar a entender, enfim, a evolução das tramitações lá no Congresso. Alguma outra coisa que a gente precisa ficar atento aí, que o senhor está percebendo que merece discussão e diálogo aí pela frente? Tem muitas coisas que estão em regime de tramitação na Câmara Federal que merecem uma discussão mais a miúde das questões, por exemplo, sobre o próprio arrendamento rural, né? Que nós temos uma legislação muito boa, que é o nosso Estatuto da Terra, que é de 64, mas hoje é preciso saber que nós temos um Brasil diferente do Brasil de 64, em todos os sentidos, né? Então, algumas coisas que bons estudiosos do direito agrário se debruçam sobre o tema, sobre a matéria, precisam ser levados à Câmara Federal para que a legislação seja atualizada dentro da conveniência do novo Brasil, porque nós precisamos pensar no novo Brasil, até do Brasil mais novo ainda, usando o superlativo, o novíssimo Brasil, que vai surgir depois da pandemia, que será um Brasil totalmente novo, realmente. Com certeza. Doutor Lutero, muito obrigado, viu, pela sua participação e explicações aqui para a gente. Volte sempre.
Será um prazer, um forte abraço a todos. Abraço, até a próxima. Até a próxima. Lutero de Paiva Pereira, especialista em direito do agronegócio, trazendo para a gente uma certa tranquilidade, portanto, em relação ao que foi definido ao PL, o projeto de lei 1179. PL que regulamentava, enfim, regularizava algumas condições diferenciadas de relação, de contratos, enfim, relação de negociações nesse momento de pandemia e trazia alguns problemas aí para o agronegócio, como a questão dos arrendamentos para estrangeiros. Nesse primeiro momento, um texto substitutivo da senadora Simone Tebet foi colocado à disposição dos parlamentares para votar e esses argumentos relacionados ao direito agrário saíram da discussão. Mas, segundo o doutor Lutero, é importante que a gente fique atento, porque a discussão em paralelo de temas como esse deve continuar acontecendo lá no Congresso. Então, vamos ficar de olho. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.